Olá, queridos. Hoje eu quero convidar vocês a estar aqui na mesa comigo, ao redor da mesa. A gente quer conversar hoje sobre o Evangelho e a convivência na mesa. O que isso tem a ver com Jesus e o que Jesus nos ensina como prática a partir da convivência para a transformação da realidade dos nossos relacionamentos. Vamos ver nesse estudo? Vem junto! Queridos, hoje a gente quer compartilhar com você uma palavra que está em Lucas capítulo 14, versos 15 a 24, onde Jesus conta uma parábola, a parábola do banquete. Muitos e muitos lugares a Bíblia fala sobre essa convivência de Jesus ao redor da mesa com pessoas. E não é à toa que Jesus aqui traz uma imagem daquilo que será eternamente, né? É uma passagem escatológica, o grande banquete. Em algum momento em que Jesus voltar, a gente vai conviver ao redor da mesa e a gente vai estar celebrando um grande banquete. Jesus fala sobre isso e quando Jesus fala sobre isso, é muito interessante. Eu quero ler alguns trechos desse texto para vocês, para a gente compartilhar e vocês aprofundarem essa realidade da convivência de Jesus ao redor da mesa no seu pequeno grupo, tá bom? Então a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus fala: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, uma das pessoas que estavam à mesa com Jesus, aqui é uma realidade, o contexto, Jesus está com fariseus, Jesus está numa mesa em que alguns estão procurando lugar de honra na mesa, lugares mais importantes à mesa, e Jesus está ensinando para a gente não procurar esses lugares de honra. E aí uma pessoa suscita essa frase: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então é uma imagem que já é comum a eles, e Jesus então conta uma parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E aí ele foi convidando, ele pediu para o servo ir convidando essas pessoas, e essas pessoas que eram convidadas davam muitas desculpas. Uma delas, por exemplo, diz assim: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro ainda diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E ainda alguém diz: acabo de me casar, por isso não posso ir. Então esse senhor, ele fica muito bravo com essas desculpas e ele abre esse banquete para todas as pessoas. Então ele diz: olha, convida todas as pessoas, entra nos becos, entra em todos os lugares e convida essas pessoas para estarem nesse banquete. E aí depois desse convite ainda há lugar. E ele abre para que a casa esteja cheia. Ele termina dizendo: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E é interessante que o reino de Deus é semelhante a esse banquete. E Deus quer que a casa dele, o céu, seja povoado, seja cheio de gente, sendo salvo. O que Jesus quer dizer para nós através dessa parábola do banquete, dessa convivência ao redor da mesa? Jesus está nos ensinando algumas coisas aqui. A primeira delas que Jesus está nos ensinando é que nesse banquete celestial é necessário atender ao convite do Senhor. Jesus nos convida a conviver na mesa. Em contrapartida àquilo que os fariseus estavam buscando lugares de honra, Jesus fala: não. O nosso lugar é servindo as mesas, né? O diáconos, a gente já olhou no estudo passado, servir as mesas. Esse é o nosso lugar como discípulo de Jesus. Mas esse convite para o reino de Deus, todos nós somos convidados, e aqueles que aceitam o convite são aqueles que têm um coração arrependido, sincero, e que sabe que o único mérito que tem é o mérito conquistado por Jesus na cruz. E eu quero enfatizar na nossa reflexão, e você pode aprofundar isso também no seu pequeno grupo, no material disponível no link abaixo desse vídeo. Eu quero enfatizar que Jesus, ele viveu e conviveu com as pessoas muitas vezes ao redor da mesa. Uma das identificações de Jesus é que ele era beberrão e glutão. Isso significa que Jesus estava muitos momentos comendo e bebendo com pessoas. Jesus
foi confrontado por alguns fariseus e religiosos quando ele comia e bebia com pessoas de má fama, cobradores de impostos, com prostitutas, pessoas que não eram bem vistas naquela sociedade. E é interessante que, na realidade dos judeus, a mesa era um lugar sagrado, era um lugar de intimidade, era um lugar onde fazer a habitação de Deus. Então, teria que ser um lugar de pureza. Eles tinham vários rituais de pureza. Então, ao trazer pessoas para o seu convívio, você estava compartilhando da sua vida com elas. Por isso Jesus era tão criticado, como se Jesus estivesse compactuando com a forma de vida daquelas pessoas. E, na verdade, Jesus ele estava compartilhando da sua vida com elas. Jesus estava na mesa, ao redor da mesa, aceitando as pessoas como elas eram. Ele estava aceitando e acolhendo. Por isso, o primeiro aspecto de Jesus ao redor da mesa é a aceitação, é graça. Jesus entra com graça em todos os relacionamentos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todas as pessoas. Isso é graça, não é mérito, não é obras, não importa o que a gente fez ou faz da nossa vida, Ele morreu por cada um de nós e isso é algo que Ele estende a nós por graça. Mas aquelas pessoas que estão ao redor da mesa com Jesus tenham uma oportunidade de ter a sua vida reorientada por meio da verdade. Jesus aceita por graça e Jesus, uma vez que Ele aceita, Ele reorienta a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor com verdade. Por exemplo, Zaqueu. Jesus conviveu com Zaqueu ao redor da mesa e a Bíblia diz que ali houve salvação. Jesus, Ele aceita e existe uma transformação profunda no coração e na vida daqueles que Jesus aceita. Um outro aspecto para finalizar esse tema do redor da mesa, muito importante, é a gente perceber a última ceia com os seus discípulos. Jesus está com seus discípulos, seus 12 discípulos, e ali existem algumas pessoas que iriam traí-lo, e Jesus sabia disso. Pedro iria negá-lo e Judas iria traí-lo. E interessante que se você olha o texto de João falando sobre essa última ceia, você vai perceber que Jesus ele confronta Judas, falando que ele iria traí-lo, e confronta também Pedro, falando que antes que o galo cante, ele iria negá-lo 3 vezes. E Jesus ainda assim oferece o pão e oferece o fruto da videira. Jesus ainda assim oferece a sua vida para Pedro e a sua vida para Judas. Perceba, Jesus, mesmo diante do pecado humano, ele aceita a pessoa. Ele aceita a pessoa na sua confusão, nas suas dúvidas, ele aceita a pessoa nos seus paradoxos. Agora, perceba a realidade da vida de Judas e a realidade da vida de Pedro. Pedro, ele passa por um processo de reorientação da sua vida, ele é profundamente transformado e ele tem um encontro com a verdade de Jesus. E ao ter esse encontro com a verdade de Jesus, ele passa a ser guiado por essa verdade em Jesus e ele se torna alguém ousado na missão, alguém que impacta muitas e muitas pessoas. Mas Judas igualmente foi aceito pela graça, mas Judas ele ficou preso nele mesmo, ele ficou preso no remorso, ele ficou preso com a sua atitude e ele ficou preso em si mesmo. O resultado da vida de Judas é que ele não aguentou a forma como ele traiu Jesus, então ele tira a própria vida. Então tem esses dois aspectos, queridos. Jesus, quando está ao redor da mesa com pessoas, ele aceita por meio da sua graça e o seu amor está disponível a todas as pessoas. Mas agora o convite para o banquete é que a gente seja reorientado por meio da sua verdade e tenha a nossa vida totalmente transformada por ele. Por isso, o desafio é que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, a gente, em todos os nossos relacionamentos, a gente entre com graça, mas a gente propicie para as pessoas a reorientação por meio da verdade. A gente aceita a pessoa como ela é, mas a gente dá a oportunidade dela perceber que a vida é muito melhor com Jesus e a partir do guiar do Espírito Santo, a maneira como realmente nós fomos criados para viver. Então o desafio do conviver ao redor da mesa, esse evangelho transformador, é que a gente possa aceitar as pessoas como elas são, mas que a gente possa oportunizar que elas sejam orientadas e reorientadas por meio da verdade do evangelho. Vocês têm um ótimo tempo de pequeno grupo, aprofundem essa palavra
e que você possa praticar a convivência ao redor da mesa. Deus abençoe. Até a próxima.